E pela manhã nós falamos sobre o entendimento do tempo de treinamento. Querite é um campo de treinamento. E lá em Querite, chegou um momento que o riacho secou. Primeiro Deus pega Elias, Elias vai direto ao rei, fala para o rei, segundo a minha palavra, nos próximos anos não vai chover, e nem orvalho vai cair do céu. Essa palavra começa a se cumprir, Deus então pega o profeta e transfere o profeta lá para o riacho, lá para o ribeiro de Querite. Longe dos holofotes, longe da fama, longe dos aplausos, longe das profecias, e começa a beber da água do rio, da torrente de Querite, e comer pão e carne pela manhã, que os corvos levavam, e à noite pão e carne que o corvo tornava ao anoitecer. No final da tarde, o corvo levava novamente esse pão e essa carne, o sanduíche. Então Elias já comia sanduíche antes de ter todas essas baguncinhas da vida, x-salada, essas coisas. Elias já comeu sanduíche. E o garçom que serviu Elias foi um urubu. Um corvo é um urubu. Mas o riacho secou. Veja o texto comigo. Capítulo 17, verso de número 7. Capítulo 17, verso de número 7. Está todo mundo tranquilo com a palavra, com a Bíblia na mão? Fica quietinho. Sossega a sua alma. Vamos para a palavra, que daqui meia horinha nós estamos já com essa palavra no nosso coração para alimentadinho, amém? Olha o verso 7. Passado os dias, a torrente secou, porque não chovia na terra. Então, agora, aquilo que era uma provisão para o profeta, no meio da seca, aquilo que se tornou uma fonte de água a jorrar para ele tomar e não morrer, secou. Então era um período de treinamento. E diante do histórico do profeta Elias, eu quero mencionar de forma rápida alguns obstáculos que fazem parte do Querite, porque depois eu vou ler o restante do outro texto para concluir com a mensagem. Eu vejo pelo menos na vida de Elias, no ribeiro de Querite, pelo menos 4 obstáculos. O primeiro a ser vencido é o obstáculo do orgulho. É quando Deus nos tira dos lugares de holofotes e de visibilidade e nos coloca no lugar de anonimato. Quando Ele nos tira a atenção pública, os aplausos, porque tudo isso satisfaz o nosso ego. Mas como João Batista, no capítulo 3:30 de João, vai dizer que ele cresça e eu diminuo. Essa deve ser a postura nossa diante daquilo que Deus é. Então o profeta, Deus ia usar esse Elias como nunca, um grande vulto no Antigo Testamento. Deus ia utilizar esse homem para confrontar toda a égide, toda a potestade do inferno na época de Acabe. Era o pior reinado que já existiu nas tribos do norte em Israel. Além de Acabe ser o pior rei que já existiu, a Bíblia ainda fala, e se não bastasse ele ser o pior e andar nos caminhos do seu pai e fazer aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, ele ainda casou com Jezabel. Tinha um agravante. Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Eles adoravam o Deus chamado Baal. E eles tinham Baal como o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Para eles quem mandava a chuva era Baal, quem fazia crescer a lavoura era Baal. Então Elias chega, o próprio nome do Elias é um confronto, e ele diz, o nome de Elias é Iavé, é Deus, o Senhor é Deus. Então eles estavam dizendo na nação toda que Baal era Deus, e agora chega um profeta do nada, de um lugar que nem é reconhecido, Tisbe ou Tesbita. Ele era de uma região de Gileade, muito pouco conhecida, ninguém sabe dos seus pais, ninguém sabe da sua genealogia, e ele se apresenta como o Senhor é Deus. Vocês estão dizendo que Baal é Deus, eu estou dizendo que o Senhor é Deus, e sobre a minha palavra não vai chover.
Então aí não chove, mas o profeta vai ser treinado no ribeiro. O ribeiro seca, e isso confronta. Isso aí foi para Deus trabalhar com o profeta antes de toda a história do profeta. Porque quando Deus quer confrontar todos os principados e potestades, primeiro Deus prepara o profeta. Quando Deus quer trabalhar, quer usar você como crente em uma tarefa muito especial, primeiro Deus trabalha você como igreja. E Ele trabalhou aqui na questão do orgulho, tirando ele do foco. E quando você vence o orgulho, a vitória sobre o orgulho gera submissão. Mas eu vejo ainda mais um obstáculo, o medo. O medo acontece na vida de Elias, como acontece na nossa, quando nós perdemos algo relevante, como posição, prestígio, popularidade. Quando somos conduzidos a um lugar de anonimato, silencioso, quando somos escondidos por Deus, passamos a sentir medo e instabilidade. Você já notou que quando você está escondido num cantinho, sozinho, sem ninguém por perto, gera um certo tipo de instabilidade e medo? Você corre o risco de entrar numa opressão, numa depressão, porque você está muito só. Então ele foi colocado no ribeiro solitariamente, e ele sofreu de solidão ali. Ele foi o profeta que desembocou toda aquela história. Ele foi amando de Deus e agora está num canto, num molho, escondido por Deus. Mas quando você vence esse obstáculo do medo, você aprende a andar pela fé. Ele aprendeu a andar pela fé ali no ribeiro de Querite. E ainda mais um obstáculo que eu vejo que pode ter acontecido, ou analisando toda a história posterior de Elias, que a gente vence ali no Querite, é o ressentimento. Por quê? Isso ocorre por causa da ira que surge ao sermos forçados a abdicar, a abrir mão de algo que é direito nosso. Eu poderia ficar onde quisesse. Eu que profetizei esse negócio aí, que não ia chover. Eu poderia ficar aqui mesmo, por perto do palácio, ou em algum lugar melhor aqui para mim. Agora vem para esse ribeiro, vem para essa baixada, vem para esse brejo, vem para esse lugar desse córrego aqui, ficar aqui. Isso ocorre, sabe por quê? Uma ira acontece em nosso coração, e é a ira que desemboca o ressentimento. Quando você acha que tem muito direito, e o seu direito você é forçado por Deus a abrir mão desse direito, nasce uma ira que gera ressentimento. Toda pessoa ressentimenta, primeiro ela passou por uma ira, a ira da decepção, de ter que abrir mão daquilo que ela achava que era dela, da postura que ela achava que era dela, do direito que ela achava que era dela. Então ela abre mão, ela pode correr o risco de ficar ressentida, porque as pessoas elas acham que tem direito de ir e vir, e na verdade temos. E quando esse direito de ir e vir é tolhido, nós corremos o risco de ficar ressentido. Veja bem, na nossa nação, nós estamos com o direito de ir e vir um pouco tolhido, sim ou não? Nós não estamos aí com essas máscaras, distanciados. Antes desses cultos assim com máscara, antes da pandemia, aqui era o maior movimentão, né? Aquele povão se abraçando, e glória a Deus e aleluia. E agora todo mundo quietinho assim. Aí a gente fica preocupado. Vai entrar nos cantos, parece que a gente está meio... Esses dias eu dei um espirro. Ai meu Deus, sim, irmão, é Covid. Antigamente era saúde. Então a gente está tolhido, e a gente nasce no coração da gente uma ira, e a gente começa a ficar ressentido com tudo isso. Elias pode ter acontecido isso. E quando você vence o ressentimento, você consegue perdoar. Toda pessoa ressentida não perdoa. Eu estou citando de forma rápida, porque eu quero entrar no próximo nível do treinamento, que é Sarepta. Eu tenho que sair de Querite. Vamos deixar quieto isso aí, vamos vencer o Querite da vida. Sabe o que significa a palavra Querite? Cortar. Então é um corte, é uma poda. Então quando Deus manda o Elias para o Querite, Deus está podando o profeta para alinhar o profeta para algo bem maior que ele tem. Então vamos sair desse corte de Querite, mas ainda o último obstáculo são os nossos hábitos. Aqueles hábitos arraigados dentro de nós. Hábitos corriqueiros, rotineiros que a gente tem ao acordar, ao levantar, ao dormir. Todos nós temos rotina, e quando nós somos tirados da rotina e colocados num outro lugar para cumprir um propósito, nós corremos o risco de ficar decepcionado.
quando somos forçados a deixar de lado as expectativas altas, as funções habituais antigas, quando isso é extirpado, arrancado, Deus começa uma renovação interior. E quando nós vencemos esses hábitos, nós então passamos a aprender sobre humildade. Quando você vence os seus próprios hábitos, quando você está disposto a abrir mão dos seus próprios hábitos rotineiros para servir a Deus, você começa a viver um nível de humildade. Quem está me entendendo aqui? Agora prepara. Orgulho, medo, ressentimento e hábito são evidências da carne. Por isso que Deus nos leva para Querite. Orgulho, medo, ressentimento e hábitos que a gente cria no decorrer da vida são evidências carnais. Por isso que Deus nos retira para Querite, para poder nos ensinar, sair do nível carnal e andar no Espírito, começar a ouvir a voz de Deus. Então Deus pega o Elias e faz isso. Por isso que devemos andar pelo Espírito, ser moldados pelo Espírito. E aí, quando ele só sai de Querite a hora que Deus fala de novo. E a hora que Deus fala de novo é o que eu quero ministrar de forma rápida para vocês aqui. Verso de número 8. Acompanha comigo na sua Bíblia. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele o chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então disse Elias: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Diga glória a Deus. Irmãos, aqui há um segundo nível do treinamento do profeta. Deus faz ele sair de Querite, que significa cortar, e leva ele para Sarepta. Se nós descobrimos o que significa Querite, nós precisamos descobrir o que significa Sarepta. Se Querite é cortar e podar, sabe o que significa Sarepta? Refinar. Eita glória! Você sai do corte, entra no fogo, porque só se refina com fogo. Deus agora vai aumentar o nível. Sabe aquele negócio quando você vence uma luta e você fala: ufa, glória, passei no teste, passei no treinamento, subi um degrau da vida espiritual, já vem outra. Aí você fala: meu Deus do céu, eu pensei que eu ia ficar pelo menos 1 ano, pelo menos 2, só na bonança, só na vitória. Não, já tem uma direção para você. Sai de Querite e vai para Sarepta, porque aí a água secou, o ribeiro secou, não tem como você sobreviver. Lá em Sarepta eu já conversei, já falei no ouvido de uma mulher viúva e ela vai te dar de comer. É engraçado, né? Deus, ele podia mandar o profeta para sustentar a viúva, não, ele mandar a viúva sustentar o profeta. E aí lá vai o profeta não discute. Elias não contenda com Deus, ele não discute isso com Deus, e eles obedecem e vai. E ao chegar em Sarepta, na entrada da cidade, agora presta atenção numa coisa: você está pensando que Sarepta ficava ali?
O homem já está com a água contada, porque o ribeiro já secou. Ele já está aqui esperando uma direção de Deus. O que eu vou fazer? Qual é o próximo passo que Deus vai revelar? Porque Deus, ele não revela o nosso futuro. Ele revela o próximo passo. Aprenda isso. Deus não está interessado em revelar o seu futuro, porque o seu futuro já foi revelado. Se você creu em Cristo, seu futuro é o céu. Ele não está preocupado em fazer adivinhações do seu futuro. Quem fica atrás de profecia aí para redescobrir futuro, isso aí, meu irmão, isso aí você está procurando problema na sua vida. Porque se fosse para você descobrir o que vem pela frente aí, Deus não revela, sabe por quê? Porque se Ele mostrar a luta que você vai passar, você desiste. Então Ele esconde para você não desistir. E aí quando você chegar, Ele te dá força para garantir. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Ele não revela o futuro, Ele revela o próximo passo. Ele falou, vai para Querite, Querite secou, agora vai para Sarepta. Lá em Sarepta eu já falei que tem uma mulher lá, ela vai te dar de comida. E aí, quando chegar lá você conversa com ela. Não tem mais revelação, só essa. Chegou lá, na entrada da cidade, encontrou uma mulher. Falou, é essa aí. Conversou com ela. É isso. Eu quero água. A mulher foi entrar para dentro de casa para pegar água para ele. Quando ela ia saindo, ele falou, aproveita e faz um bolo para mim, traz aqui fora. A mulher falou, não, água eu até tenho, mas bolo não tem. Ela falou assim, água, profeta, eu não vou negar para o senhor não, mas bolo não tem. Vê aqui, dá uma olhada para você ver. A farinha que tem na panela é essa. O azeite que tem na botija é esse. E esses 2 cavacos de lenha eu ajuntei agora. Vou fazer uma comida para mim e para o meu filho hoje. E amanhã nós vamos morrer porque não tem mais nada. A crise é feia. E o profeta então, o profeta agora, com o teste de Querite, com o treinamento que ele passou em Querite, aprovado em Querite, ele pode usar agora já daquilo que ele aprendeu em Querite para dizer para aquela mulher em Sarepta. Ele falou, não, vai lá e faz primeiro para mim, porque a farinha da sua panela, o azeite da sua botija não vai acabar enquanto o Senhor não fizer chover. Elias agora já utilizou de parte do que ele viveu, porque se ele não tivesse passado em Querite e experimentado os milagres lá, ele não tinha essa ousadia profética para dizer para aquela mulher. Nós só recebemos ousadia profética quando nós obedecemos o treinamento que foi dado por Deus antes. Você quer chegar e falar de forma ousada profética, você quer ter unção, mas na hora do treinamento você fugiu? Aí você acha bonita a unção, acha bonito, mas para ter unção, o couro das costas fica exposto. Para ter unção tem que ficar sozinho, solidão, abandonar os hábitos, aquilo que era direito, abrir mão desse ressentimento, perdoar. Você quer ter unção? Passa em Querite, vence o orgulho. Passa em Querite, vence o ressentimento. Passa em Querite, vence o medo. Passa em Querite, vence os hábitos, os costumes que você tem. Que aí você vai ter autoridade profética para chegar para a mulher e falar, a farinha não vai acabar, minha irmã. Pode ficar em paz, que o azeite vai multiplicar. Enquanto não chover aqui, nós vamos comer tudo aqui mesmo. A mulher acreditou naquilo, foi lá, fez o bolo para o profeta. E o restante dos dias, ela, o profeta e o filho. Ela, o profeta e o filho. Ela, o profeta e o filho. Ela e o profeta e o filho começou a comer e não acabava. Ela olhava todo dia, meu Deus do céu, o azeite, a botija estava cheia. Ela olhava a panela, meu Deus do céu. Ela sabia a realidade como aquela panela estava. Agora a farinha não acabava, o azeite não acabava, e ela fazia e comia, ela fazia e comia. O profeta comia, o filho comia, ela comia e ela olhava e não acabava. Eu faço alguns destaques a respeito dessa ida do profeta para Sarepta. Primeiro, nós temos que aprender o seguinte, que a orientação de Deus contrapõe a lógica. A orientação de Deus contrapõe a lógica. Mandar uma viúva dar comida para o profeta, isso aí é ilógico, irmãos. Isso não cabe na cabeça de ninguém, uma viúva pobre.
Eu não falei a distância que ficava de Sarepta para Querite? Falei ou não falei? Não falei não, né? Estudiosos dizem que ficava cerca de 150 quilômetros. Deus mandou o profeta sair. Pouca água. Era uma caminhada e tanto. Você está pensando que ele saiu hoje, chegou amanhã lá em Sarepta? Não chegou não, irmão. Foi. Ele foi obedecendo a voz de Deus. Então a orientação de Deus, ela contrapõe a lógica. Às vezes Deus vai te orientar, mas na lógica humana, você vai olhar e falar assim, mas pela lógica isso não vai funcionar. Aí você vai decidir se você vai crer na lógica do homem ou na orientação de Deus. Tá? Você decide. Se você vai crer na lógica ou naquilo que Deus orientou. Agora, se você for pela lógica, você mesmo se responsabiliza com os resultados. Agora, se você for na orientação de Deus, fica tranquilo. Só profetiza, que aí Deus vai honrar a palavra que sair da sua boca. Dá glória a Deus. Segunda verdade que eu aprendo com essa ida do profeta para lá. Nesse nível da refinação, né? É um nível mais pesado do treinamento agora. Ele está vivendo um treinamento mais... Agora já está mais adiantado a fase do treinamento dele. Segundo, livre-se da síndrome da primeira impressão. Todos nós sofremos da síndrome da primeira impressão. A gente chega numa igreja, aí a primeira impressão nossa é aquilo que a gente processa. Pastorzinho aí, hein? É o jeitão dele. Livre-se da síndrome da primeira impressão. Sabe qual foi a primeira impressão do profeta com a mulher? A mulher falou, água tem, mas farinha essa aqui, nós vamos morrer aqui. Já está todo mundo morrendo. Se ele fica com essa primeira impressão da viúva, ele ia falar assim, essa não é a viúva que Deus falou que vai me sustentar. A mulher está morrendo. A mulher não tem comida nem para ela, vai dar comida para mim. Se você aceita a primeira impressão, se você aceita a primeira palavra, você vai desacreditar naquilo que Deus falou. Você tem que se livrar da síndrome da primeira impressão. Você chega lá, vai pedir um emprego, aí olha, aí o homem fala assim, deixa isso aí, velho. Isso aqui não é para mim. Aí você vai fazer uma faculdade, você já tem certeza que isso não é para mim. Livre-se da síndrome da primeira impressão. Não fica com a primeira impressão que você vê das coisas. Sempre processa um pouquinho antes, deixa Deus trabalhar nessa ideia, para depois você reposicionar diante de Deus. Senão tudo que você vê pela primeira vez, o inimigo vai tentar desmotivar você, para você não crer naquilo, mas aquilo era o propósito de Deus e você deixou passar a oportunidade. É igual um cavalo selado, passou, você não montou. Por quê? Porque a primeira impressão sua, você ficou com medo, ficou olhando e tal, não era para mim, não pegou. É igual uma palavra dessa, tá sendo liberada a palavra profética no reino do Espírito, mas você está com a primeira impressão, você chegou aqui e falou, pastor, nem usa gravata. Nos domingos, antigamente, ele usava gravata. Ele está muito moderninho. Porque você está com uma primeira impressão de tudo que você vê e está guardando aquilo no coração e esquecendo daquilo que Deus vai revelar. Livra da síndrome da primeira impressão. Senão você fica com aquilo na sua mente e não é aquilo que Deus quer fazer. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. Não fique analisando de primeira, não. Não fique com a primeira impressão. A viúva falou, nós estamos aqui, farinha acabou, azeite acabou e só tem 2 cavacos. Olha que miséria. Se eu fosse o Elias, fala, essa mulher aí tá morrendo, gente. Como é que essa mulher vai me dar comida? Não é essa viúva, vou procurar outra. É por isso que você fica procurando outras aí por aí, porque você não acreditou no propósito de Deus, porque a orientação de Deus contrapõe a lógica. Terceiro, promessas de Deus dependem de obediência. Repita comigo, promessa de Deus depende de obediência.
Se você ficasse com a primeira impressão, hein? Se você ficasse com a primeira... Isso, os coitados dos meninos estão filmando. Se você ficasse com a primeira impressão, hein, irmã? Você já imaginou? Mas o profeta disse, não fica com a primeira impressão não, tenha paciência. Se você ficasse com a primeira impressão, hein? Você não abraçava. Às vezes, a orientação de Deus tem nada a ver com a lógica. E a gente obedece à lógica e deixa a orientação de Deus de lado. Você está aqui para obedecer a orientação de Deus, meu irmão. Você está aqui para obedecer a orientação de Deus. Você fica olhando a lógica aí, que você vai dar cabeçada para a torta e a direita, aí você vai para lugar nenhum. Recebe essa palavra. Por último, a terceira é as promessas de Deus dependem de obediência, tem que obedecer. E quarto lugar, a provisão contempla principalmente a necessidade. Presta atenção no que eu vou falar aqui. A provisão de Deus contempla primeiramente a nossa necessidade, não é os seus caprichos não. Aprende a ser maduro com Deus. Tem gente que não saiu do nível da necessidade, já está fazendo graça. E quer que Deus honre as suas graças. Esse povo comeu bolo de manhã e comeu à tarde e à noite. Bolo de manhã, à tarde e à noite. Bolo de manhã, à tarde e à noite. Bolo de manhã, à tarde e à noite. Aí eu olhava para o profeta. Profeta, o que vai ter amanhã? Sabe o que vai ter amanhã? Bolo. O que vai ter amanhã, mãe? O menino perguntava para a viúva. Bolo. Bolo. E depois da manhã, bolo. E a semana que vem, bolo. Porque Deus primeiro providencia a nossa necessidade. Depois, lá na frente, se Ele quiser, Ele providencia nossos caprichos. Nossos desejos, Ele também é fiel para cumprir. Agora, se você está num tempo de necessidade, não faça extravagância. Se você está vivendo um tempo de reclusão, se você está vivendo um tempo de treinamento, saiba onde você está. Não queira fazer o que os outros estão fazendo, porque você não tem condição. Deus providenciou para você o bolo. E além do bolo tem o que? Bolo. E tem época que Deus só nos dá o bolo. Só que comer bolo na companhia de profeta é coisa boa. Comer bolo na companhia de profeta é coisa boa. Sabe por quê? Porque não tinha farinha nem para sobreviver. Agora já tem bolo, então quer dizer, eu estou do lado desse profeta. Qualquer coisa que Deus falar com ele vai surgir para nós aqui. Mas o profeta já disse, até o dia que chover. Porque na hora que chover, nós vamos parar de comer bolo. Aí vai ter umas coisinhas melhor. Deus não quer que você fique no bolo a vida toda não. Deus é Deus de chuva. Eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. Deus está falando com muita gente aqui hoje. Deus está falando com gente aqui, ó. Você está inseguro, está com medo. Está inseguro, está com medo, está na lógica. Não vai dar certo. Sua mente está desse jeito. Isso não vai acabar. Porque você está andando sobre a lógica. Mas se você receber essa palavra hoje, as orientações a partir de Sarepta que nós temos hoje aqui na vida do Elias e dessa mulher, você vai sair daqui hoje e falar assim: tudo bem, eu entendi. A orientação de Deus às vezes não é lógica mesmo, é pelo Espírito que eu tenho que entender. As bênçãos só me alcançam quando eu obedeço. As promessas só vêm quando eu obedeço. Você pode ficar de pé para nós glorificarmos o Senhor?